Boa tarde mais uma vez a todos. Boa tarde. Eu vou retomar. E a gente tinha parado aqui, né? Ficou faltando um último flip-flop, dos que a gente vai ver, chamado flip-flop tipo T. T de toggle, quer dizer, tocar, mudar de estado. Ele continuamente sobe, né? Ou desce, fica trocando continuamente de estado a cada subida de um sinal de relógio. Ok? Então aqui vocês veem, né? Subiu só ele, o caso estava em 0, foi para 1, subiu de novo, estava em 1, foi para 0 e assim por diante. Aqui eu mostro duas formas de construir um flip-flop tipo T a partir do D. Nós vamos ver bastante exemplos de como construir um flip-flop a partir do outro, é uma coisa que vocês têm que estar preparados para fazer. Aqui, veja, é um flip-flop tipo D, mas eu liguei Q barra ao D. Então, cada vez que eu der um pulso no relógio, ele vai receber Q barra e vai ficar trocando de estado. Outra forma bastante simples é, vocês se lembram quando J igual a K igual a 1 no flip-flop tipo JK, ele troca de estado. Então, flip-flop tipo T é um flip-flop JK tendo J igual a K igual a 1 o tempo todo. Tá? Aqui eu quero chamar uma atenção para uma coisa para vocês, tá? Que é a ideia do flip-flop T com enable. Então, nesse caso, ele troca se o enable for 1 e não troca se o enable for 0. Ok? Então, veja, subiu aqui o que nós vamos chamar de relógio, eu vou explicar essa ambiguidade daqui a pouco. Como o enable era 1, ele trocou. Aqui subiu, mas ele não trocou porque o enable era 0. A questão é o seguinte, eu quero chamar a atenção para vocês um problema de notação aqui entre os livros de sistemas digitais. Tem duas formas de você ver o flip-flop tipo T. Essa aqui que eu prefiro, essa aqui da direita, em que o relógio continua sendo o relógio, o flip-flop só vai poder mudar na subida desse sinal aqui, e ele tem um sinal que eu vou chamar de T, de toggle, ele vai trocar se na hora que o relógio subir T igual a 1. Se T igual a 0, ele não vai trocar. Eu acho que essa é a notação mais coerente com o que a gente viu até aqui. Infelizmente, vários livros, inclusive o nosso principal livro-texto, ele prefere dizer o seguinte: ele chama o que a gente sempre chamou de relógio, agora ele chama de T, e o que a gente está chamando de T, ele chama de enable. Então, veja, se você escrever desse jeito, o que você está querendo dizer é isso aqui é o relógio, mas eu chamei de T, e o enable é que diz se ele vai trocar ou não. Eu acho muito mais simples, e eu sempre vou usar essa notação aqui sempre que possível, dizer que o relógio é um relógio, como todos os outros flip-flops. É claro que ele só vai trocar quando isso aqui estiver na borda, é assim que funciona o relógio. Né? E chamar esse sinal que diz se ele vai trocar ou não de T, porque é assim que a gente faz. O flip-flop JK tem um comportamento determinado pelos estados, pelos valores de J e K, o RS é a mesma coisa, o D é a mesma coisa, o T é a mesma coisa. Eu prefiro essa notação. Ok? Esse é o pedaço que estava faltando da última aula. Alguém levanta alguma questão aqui ou a gente passa porque eu queria realmente falar hoje? O que eu queria falar um pouquinho é de temporização. Eu fiquei o tempo todo falando de uma maneira meio vaga. Tem que ser na mesma hora. Se for na mesma hora, dá problema. Tem que ser na hora que sobe. Tem que ser perto da hora que sobe. A gente precisa tratar disso com um pouco mais de precisão. Tá? E eu quero continuar com alguns exemplos, e principalmente sobre o jeito de projetar um flip-flop a partir do outro. De novo, voltei a isso aqui que a gente vai estudar quando estudar máquinas de estados, que é, como eu já falei, a mesma coisa, basicamente, que o pessoal da computação chama autômato, né? O que vai acontecer nessa máquina é que ela vai ter aqui dois sistemas lógicos, ou seja, dois circuitos combinacionais, a gente já sabe fazer esses dois. A novidade é que ela vai ter uma memória. Tá? Então, essa máquina está em um certo estado dado pela memória, ela vai receber a partir desse estado e das entradas, ela vai calcular uma saída, mas veja, a saída depende da memória, portanto, depende do que aconteceu antes, por isso que é um sistema sequencial. Essa máquina também, a partir do estado que ela está e das entradas, vai descobrir para onde ela vai. É isso que vai mudar a memória. A gente chama essas variáveis de variáveis de excitação. Isso. E essa memória, na maioria dos casos, vai ser síncrona, vai ter um relógio sincronizando todo mundo. Certo? Por que eu estou preocupado com temporização? Porque, veja, se os flip-flops respondessem a qualquer hora,
Assim que eu calcular o novo estado, esse estado já trocaria, né, o valor da minha memória imediatamente. Eu lembro a vocês que toda a informação de onde é que eu estou nessa máquina está na memória. Eu não tenho como saber se a memória atual é o resultado de um glitchzinho, de um transiente, de um cálculo errado, ou se ela é onde eu devia estar, né? Então, se eu troquei inadvertidamente esse estado, eu já troquei o estado. Não adianta dizer, opa, mas na verdade não era para ficar aqui. Então, por isso que eu estou preocupado com a temporização. Algumas coisas a gente já viu, né? Atraso. Quando você troca alguma coisa, ele está dando um exemplo aqui, veja só, a linha D de um flip-flop D estava em alta, eu levanto o relógio depois de um tempo que levanta. Duas características que a gente já tinha visto, eu tenho que escolher um ponto a partir do qual eu vou medir esse atraso, ele é tomado do ponto médio das transições, então no meio da transição do relógio para o meio da transição do Q. Esse é o intervalo de tempo. Veja como ele chamou, cheio de letrinha aqui, TPLHCQ, né? Por que essa sopa de letras? Veja só, é porque LH é o atraso para fazer o QI de 0 para 1. Não há, a princípio, razão para ele ser o mesmo de 1 para 0. Ele pode ser diferente. Tá? Então, eu tenho que dizer que é atraso que eu estou falando. Outra coisa, porque CQ é a transição provocada pelo relógio. Tá? É do relógio modificando o valor de Q. Outras transições, por exemplo, se eu uso um preset ou um clear, aquelas entradas assíncronas que eu tinha visto, podem ter outros atrasos. Tá? Então, o fabricante ele vai te dar valores típicos para cada um desses casos. Duas características muito importantes de atrasos e de temporização de flip-flop são o tempo de setup e o tempo de hold, ou o tempo de ativação e o tempo de manutenção. O que acontece? Eu falei que no flip-flop as coisas mudam de acordo com o que aconteceu na subida do relógio. Isso é muito vago. A subida do relógio é um instante de tempo. O que eu quero dizer exatamente com isso? Bom, agora a gente começa a ficar mais claro. Eu preciso, a princípio, que a entrada de dados não mude em uma janela de tempo antes da subida. Eu tomo a subida como valor médio, tá vendo? Essa janela de tempo aqui, eu preciso que a entrada esteja quieta, esteja estável, porque senão eu não posso garantir o que vai acontecer na saída. Esse tempo em que ela precisa permanecer estável antes da subida do relógio é chamado tempo de preparação ou de setup. Então, D aqui estava em 0 em toda minha janela de setup. Então, eu tenho certeza que quando o relógio subir, depois de um certo atraso, que vai permanecer em 0 se ele já estava em 0. Tá? Ou vai descer para 0 se ele não estava em 0. O problema é, se acontecer uma mudança em D dentro dessa janela, eu não posso garantir o que vai acontecer. Por exemplo, se D subiu aqui, pode ser tarde demais. Ele pode não ver essa subida quando o clock levantar. Ok? Então, eu tenho que garantir que essa mudança acontece dentro de uma janela de tempo antes da subida do relógio. A outra característica de temporização que eu tenho que levar em conta é o tempo de sustentação ou de hold. De maneira semelhante, depois da subida do relógio, idealmente, né, o sistema só está sensível aqui na subida, para isso que eu fiz um flip-flop e não um latch, mas na prática, depois da subida do relógio, pode ter, isso aí pode ter ou não ter, depende do circuito, uma janela do tempo em que eu tenho que garantir de novo que a entrada não mude. Tá? Se a entrada mudar dentro dessa janela, aquela mudança que deveria ter acontecido, né? Veja, em teoria, se mudar aqui, não vai acontecer mais nada, porque o relógio já subiu. Mas na prática eu não posso garantir isso. Eu tenho que garantir uma janela de tempo em que a entrada não mude. Senão eu não posso garantir que o flip-flop não seja sensível também a mudanças que aconteçam aqui. Então, nós temos subida do relógio, duas janelinhas. O sinal tem que estar, a entrada tem que estar estável aqui antes, é o chamado tempo de setup, e tem que estar estável aqui depois, é o chamado tempo de hold. O tempo de setup sempre vai existir, o tempo de hold pode não existir, tá? Ele pode ser 0. Então, veja só, aqui um exemplo de temporização. Tenho aqui uma forma de onda para o D, para o relógio e para o Q. Então, veja só, como eu tenho aqui eu tenho um atraso
né? Ele está representando aqui os tempos de setup de hold, tá? Todos juntos aqui, por esse azul mais escuro aqui. Como eu não tive mudanças aqui, tudo bem, na subida do relógio, depois de um atraso que vai para 1. Aqui também não teve, então ele vai para 0. Aqui também não teve, ele vai para 1. Por que ele vai... desculpa, ele mantém 0, né? Porque ele estava em 0. Agora, olha só, aqui eu tive uma mudança no D dentro daquela janela em que o sinal não poderia estar mudando. Em particular, ele mudou muito perto da subida do relógio. Eu não sei o que vai acontecer aqui. É isso que ele está representando com isso. Eu não sei se ele vai para 1 ou vai para 0. Ele pode, inclusive, oscilar entre um e outro. Agora, veja, é uma indeterminação que não, evidentemente, não prejudica o circuito de um ponto de vista físico. Assim que houver uma nova mudança bem determinada, como aqui, né, que está dentro está estável dentro do setup do hold, eu já volto a saber o que vai acontecer. Mas nesse trecho entre esse ponto e esse ponto, eu não sei o que vai acontecer. Ele pode ficar, inclusive, trocando de 0 para 1. Okay? Então, está um pouco mais claro, eu espero, quando eu falo na subida do relógio, eu estou querendo dizer antes de um tempo de setup. Vamos acompanhar esse exemplo do Wakerly, tá? Tipo RS, são duas portas NOR. Lembre-se aquilo que eu falei nessa última aula. Quem é R, quem é S, quem é Q, quem é Q barra, estão relacionados, mas a figura é completamente simétrica, tá? Não tem nenhuma regra R está em cima e S está embaixo, faz nenhum sentido. Esse circuito é completamente simétrico, ele tem duas entradas e duas saídas. Quem é que define o que é S, o que é Q, aos pares, tá? O que eu chamar de S, eu chamei isso aqui de S, eu tenho que começar de algum lugar para quebrar essa simetria. Eu chamei isso aqui de S, quando eu levar isso aqui para 1, isso vai para 0. O sinal que leva Q barra para 0 é o 7. Então, isso aqui tem que ser o Q barra. Okay? E aí o resto fica definido. Muito bem? Só que agora ele está pensando um atraso de 10 nanosegundos na porta NOR. E ele quer ver o que acontece, agora considerando o atraso, tá? Para essa forma de S e de R. Também vai ficar mais claro aquilo que eu falei, que o problema de deixar S igual a R igual a 1 no LET SR é se eles caírem ao mesmo tempo. Eu já tinha falado que estava meio vago, não existe ao mesmo tempo. Agora isso vai ficar mais específico. Ao mesmo tempo, ou de um tempo comparável aos atrasos das portas, né? Então, vamos lá. Como ele leva... Veja, eu não sei em que estado ele está, a princípio. Então, esse achurado aqui é para me dizer que eu não sei o que está acontecendo aqui, pelo menos até 10 segundos depois da subida do S. Porque aí, como o S foi para 1, eu tenho certeza que depois do atraso, Q barra vai para 0. Certo? Que é o que a gente vai fazer agora. A partir daqui, 10, S subiu, eu sei Q barra. Eu não sei Q ainda, tá? Porque não deu tempo ainda de, eventualmente, essa porta ter mudado de estado. Se ele já estava no estado final, ótimo, mas eu não posso garantir. Tá? Eu tenho que esperar mais para que agora esse 0 daqui, o meu R igual a 0, finalmente confirme um Q igual a 1, que é o que acontece aqui. Claro, se Q já estava em 1, ele já vinha do 1, mas eu não sei onde ele estava até aqui. Ok? O que vai acontecer em seguida? A minha próxima transição vai acontecer só aqui, não é isso? Sim, eu esqueci, né? Que nessa hora eu levo S para 0, mas a gente já tinha visto no LET, por isso que ele é um sistema com memória, depois de dar um 7 voltar com 7 para 0, não altera nada, né? Porque essa informação aqui, S igual a 1, está vindo por aqui também agora, né? Então, veja só, se S tivesse caído cedo demais, é possível que não tivesse dado tempo disso aqui confirmar esse 1 e voltar para cá. É por isso que existem essas questões de temporização. Muito bem, tudo vai continuar parado até aqui. O que aconteceu aqui? R subiu. 10 nanosegundos depois, R subiu, Q vai para 0. Ok? Mas Q barra ainda não muda. Aí o que vai acontecer? 10 nanosegundos depois de Q ir para 0, Q barra vai tentar ir para 1. Acontece que nessa hora eu subi S. Eu estou naquele estado que eu já insisti com vocês. Não digam que é proibido nem indefinido. Ele em si não é proibido nem indefinido. Ele é um estado
que tem a curiosidade de Q e Q barra serem iguais, e é um estado que eu preciso tomar cuidado na hora de sair dele. Né? Mas veja, como S foi para 1, o Q que tinha acabado de ir para 1 volta para 0 de novo, porque com S igual a 1, Q barra tem que ir para 0. Então eu fico naquele estado curioso em que Q vale o mesmo que Q barra. E agora, S caiu para 0. S indo para 0 aqui, só vai afetar depois de 10 nanosegundos, né? Vai fazer com que o Q barra suba de novo. E quando o R for para 0, não vai ter efeito do circuito. Então, veja, apesar de eu estar naquele estado complicado, S igual a R igual a 1, eu não tive problema quando fui para S igual a R igual a 0, porque eu não fui de uma vez. Está mais claro agora o que é de uma vez, né? Se S e R tivessem caído dentro desses 10 nanosegundos atraso da porta, não é óbvio que teria acontecido. Né? Dependendo desse atraso, eu posso até ficar numa situação em que ele fica oscilando. Que vai para 1 e vai para 0, e vai para 1 e vai para 0. Okay? Então, esses atrasos das portas deixam mais claro essa questão da dinâmica. Eu tinha dito S e R não podem ir para 0 ao mesmo tempo. Eu já tinha avisado que ao mesmo tempo é uma questão meio vaga. Fica mais claro agora. Ele não pode ir para 0 no intervalo de tempo que é comparável ao atraso das portas. Muito bem. Projetos de flip-flops. Isso é muito importante. Tá? Assim como a gente viu que a porta NAND era universal, você podia fazer qualquer circuito combinacional com a porta NAND, qualquer um desses flip-flops é suficiente para fazer qualquer memória. Então, você pode fazer qualquer um dos outros flip-flops. Tá? Nesse tipo de problema, a gente tem... É dado para a gente um certo flip-flop, está aqui em cinza, um flip-flop XY, qualquer, tá? Que você conhece. E você quer transformar essa estrutura num novo flip-flop, que eu chamei de AB, com outras regras, certo? Basicamente, é um problema combinacional. Você vai, e a gente já sabe fazer isso então, você vai pegar uma lógica combinacional que recebe AB, transforma isso em XY, de forma que essa caixinha funcione do jeito que você quer, e está resolvido. Qual é o erro mais comum de atacar esse problema? É porque, a princípio, fica parecendo que a gente está fazendo o contrário, né? Porque, veja, eu dou o flip-flop XY, seu objetivo é construir o flip-flop AB. Como é que é essa lógica? A e B é a entrada, XY é a saída. Então, fica parecendo que está ao contrário. Eu tomo como entrada o comando do flip-flop que eu quero construir. E essa lógica transforma isso nos comandos do flip-flop que eu já tenho. Se você atentar para isso, esse é um problema de lógica combinacional muito simples. Tá? Eu vou fazer 2 exemplos aqui. Então, olha só, eu quero fazer JK a partir de SR. Esse exemplo não é muito bom porque, pela característica dele, não existe. Não é que não existe, você pode definir, mas não é muito útil, flip-flop SR. Mas a gente vai esquecer disso só para tratar de um exemplo aqui. Tá? Eu quero SR e quero transformar em JK. Veja, são flip-flops, tá? O relógio vai simplesmente ser usado no relógio de lá. Muito bem, então o que eu falei? Essa lógica combinacional, se eu quero construir JK a partir de SR, a entrada da minha lógica é o JK. É o que eu quero construir. Tá? É nesse ponto que você pode, de repente, acabar fazendo o contrário. Cuidado com isso. Tá? Se eu quero construir uma lógica que transforma o SR no JK, a entrada da minha lógica é JK, que é o que ele vai estar na entrada. E a saída é o SR. Ok? Para não fazer essa tabela de uma vez, eu fiz o seguinte. Eu coloquei o J, o K e o Q, e o próximo Q. Okay? Então, veja só. Porque é isso que a minha lógica vai... Olha só, a minha lógica aqui... Aliás, está faltando... Não, está faltando não, ela veio por aqui. Ó. Essa lógica vai precisar do A, do B e do Q, a princípio. Porque ela vai fazer, então, esse novo flip-flop mudar de estado de acordo. Então, vamos lá. É uma função de 3 variáveis. Está vendo as 8 linhas da tabela verdade aqui? Se o J e o K é 0, o que eu quero? Manter o estado. Então, se Q é 0, fica 0. Se Q é 1, fica 1. É isso que eu estou construindo. Tá? Se o J é 0 e o K é 1, eu quero resetar. Então, em qualquer um dos casos de Q, o próximo Q é 0. Tá? Aliás, isso é Q, tá? Não é Q barra, não. É o próximo Q. Está errado aqui. Se J é 1 e K é 0, eu quero setar. Então, independente do Q, o próximo estado vai ser 1.
E se o J caiu em 1, a gente sabe que tem que trocar. Se era 0, vai para 1. Se é 1, vai para 0. O que eu quero construir no final, na minha lógica combinacional, é S e R. Eu fiz isso aqui só como um passo intermediário. Tá? Agora sim. O que eu faço aqui? Está aqui o que eu já tinha construído antes. Dado J, K e Q, qual é o meu próximo Q? Agora, essa é a parte interessante. Dado o Q atual e o próximo Q, eu vou definir quem é S e quem é R. E aí eu vou construir essa função combinacional que pega J, K e Q e leva em S e R. Vamos prestar atenção e não esquecer dos don't cares para deixar essa lógica o mais simples possível. Aqui a única coisa que eu tenho que olhar é de onde eu estava para onde eu vou. Tá? Então, eu estava em 0, fui para 0, eu tenho que garantir que não tem um 7, não é isso? Mas o reset não importa, não faz diferença se ele é 1 ou 0. Se eu der um reset, ele continua em 0. Se eu não der o reset, ele mantém o estado que era 0. Então está tudo bem. 1 e 1. Veja, é o contrário. Eu não posso dar um reset, senão eu vou cair para 0. Mas o 7 não faz diferença. E eu vou assim em todas as combinações. Aqui 0, 0 já tinha feito. 1 e 0. Nesse caso, eu tenho que dar um reset. 1 e 0. 1 para 0. Eu tenho que dar um reset. E tenho que manter o 7 em 0. Né? Lembra? Eu não posso ter 7 igual a 1, R igual a 1. 0 e 1. Eu tenho que dar um 7 e manter o reset em 0. O resto eu já tinha feito. Ok? Então, finalmente, agora sim eu tenho minha função combinacional. A partir de J, K e Q, fazer S e R. Tá aqui as duas funções, a para o S e a para o R. Simplificação, os don't cares não me ajudaram aqui. Eu fico com 7 igual a Q barra J. Lembre-se daquilo que eu falei desde as nossas primeiras aulas. Diferentemente de circuitos elétricos, diferentemente de eletromagnetismo, aqui eu posso checar, tenham a curiosidade de checar se isso faz sentido. Eu estou querendo transformar o meu SR no JK, e eu estou dizendo que para isso o 7 tem que ser Q barra J. Isso faz sentido? Isso faz perfeito sentido. O 7 tem que ser 1 quando J for 1 e eu estiver no estado 0. É para onde eu quero ir para 1. Isso não me garante que isso está certo, mas se isso estivesse errado, eu veria imediatamente. É possível que eu visse imediatamente. Da mesma maneira, R ficou igual a K, que mesma lógica. Eu dou reset se eu estou em 1 e tenho que ir para 0, porque o meu K foi 1. Okay? Então está aqui, ó. Eu não desenhei o circuito todo, mas aqui no geral, eu vou pegar aqui J e K, e a minha lógica combinacional vai fazer isso. S igual a K barra J, R igual a K, QK, e nesse caso eu transformei, com essa lógica combinacional, transformei o flip-flop SR, que eu falei que não faz muito sentido, era só para a gente fazer um exercício, no flip-flop JK. Vou dar mais um exemplo. Tá? Esse é um dos que eu falei que você tem que saber fazer. D a partir de T. Então, lembre-se, se eu tenho o T, eu vou fazer uma lógica combinacional que calcula T, para que eu coloque ele no flip-flop que eu já tenho e assim construa o flip-flop que eu não tenho. Certo? Então, agora, eu só tenho uma entrada em um estado, é uma função de duas variáveis, eu já posso fazer direto, né? D e Q, se os dois forem 0, eu tenho que manter 0, e se eu estava em 0 e ir para 0, o T tem que ser 0. Okay? Não troco de estado. Se o D é 0 e eu estou em 1, eu tenho que ir de 1 para 0, eu tenho que trocar de estado. E assim por diante. Faço o mapa de Carnot, mas de cara, vocês estão vendo aqui a função O exclusivo. Desculpe aqui, por algum motivo, no alfabeto grego. Por que foi para o alfabeto grego? Eu não faço a menor ideia. Mas isso é D, Xó, Q. Ok? De novo, vamos checar. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu tenho que trocar se eu não estou no estado para o qual eu deveria ir. Tá? Se D e Q são diferentes. Então eu tenho que trocar. Então, simplíssimo, né? A partir do T, eu faço um D, fazendo um O exclusivo do D com o Q. Ok? Então tá aí. Dos 9, tá feito um aqui. Você só tem que ver como é que faz os outros 8. Tá? T a partir do D, T a partir do JK, JK a partir do T, a gente já viu também. Então, na verdade, você só tem 7. Aliás, T a partir do JK, a gente viu. Faltam os outros. Ok? Muito bem. Eu gosto de mostrar também uma aplicação
do LED, algum insight aí prático, de uma coisa que vocês vão encontrar muito nos laboratórios. Né? No tempo que a gente fazia laboratório presencialmente, vocês provavelmente usaram ou vão usar um kit, então, um protoboard que já tem as chaves para você determinar quem é 0 e quem é 1, já tem uns LEDzinhos, né, para acender quem é o 0 e quem é 1, e é assim que você faz os testes, né? Isso é muito comum. O que talvez você não saiba é que eu garanto que não tem aquela chave não é simplesmente uma chave, como está aqui, né? Você coloca a chave no lugar, é o nível alto, você coloca em outro lugar, é o nível baixo. Eu garanto a vocês que não tem só isso, porque para a parte combinacional não tem tanto problema, mas para a parte sequencial, você ia simular, por exemplo, um clock com isso aí, ia subir de 0 para 1, você ia ver que ele subiu 5 vezes, tá? Você colocou isso no contador, era para contar 1, aí você faz isso, ele conta 5 vezes. Né? Por quê? Porque na prática, essa tensão de saída aqui, quando você faz essa desligar a chave aqui, que eu estou simulando, eu estava em 1 e vou para 0, de fato eu estava em 1 e vou para 0, mas olha o que acontece. Ela oscila uma porção de vezes, tá? Isso aqui é um negócio mecânico. Ele vai fazer e desfazer contatos aqui de pedaços de um contato com o outro, e a mesma coisa aqui, ele vai ligar e desligar várias vezes até você terminar o movimento e ele se estabilizar. Tá? A gente costuma chamar isso de bounce. Toda chave elétrica de 2 terminais tem essa dificuldade. Tá? A comutação nunca é uma comutação única, ela vai e vem, até se estabilizar. Okay? De novo, então, um circuito combinacional não tem problema. Alguma hora ela vai estabilizar, um circuito combinacional só depende das entradas, alguma hora você vai ver a resposta certa. Mas para um circuito sequencial, esse tipo de solução não funciona. Mas é fácil corrigir, olha só. Mesma coisa, uma chave aqui com o nível 1 e com o nível 0, tá? Só que agora essa estrutura aqui. Resistores, terra e um LED. Então vamos lá. Vamos supor que a gente está assim, tá? Esse ponto está assim, então esse cara está em 0, garantindo 1 aqui. Por isso que ele chama ON, porque essa aí está em 1, tá? Ok? Por que que eu vou dizer que eu vou eliminar esses bounces agora? Eu vou trazer do on para o off, tá? À medida que eu desfaço esse contato, o que vai acontecer aqui? Vai ter vários sets, né? O set vem para 0 e vai para 1, e vem para 0 e vai para 1, mas não faz diferença, tá? Ter vários sets não vai fazer ele cair de 1 para 0, né? Ele só vai confirmar 1. Então fica em 1, em 1, em 1, até eu chegar pela primeira vez no meu contato off. Quando eu chegar no meu contato off, esse cara vai receber 0, isso aqui então vai para 1, isso vai fazer VS igual a 0. E, de novo, até chegar no off, definitivamente, eu vou dar vários desses resets. Né? Ele vai valer 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mas a primeira vez que ele valer 0, eu estabilizo a saída, não adianta ele valer 0 mais vezes. Então, não vai acontecer nada. Então, eu eliminei aquele bounce. Okay? Mais recentemente, existe a possibilidade de uma correção totalmente por software. Né? Você vai dizer o seguinte: eu só vou considerar uma mudança nas entradas se ela ficou assim por um tempo. Eu vou contar alguns ciclos e checar se houve mudança. Se não houve mudança, aquele valor está estável e eu tomo uma decisão com ela. Tá? Também é uma solução possível. Com isso aqui, que é como os LEDs funcionam, o que é atraso, o que é setup, o que é hold, vocês estão em condição de fazer alguns novos exercícios. E como é que a gente vai continuar daqui agora? A gente vai ver como é que a gente usa esses flip-flops para fazer sistemas sequenciais, que são as máquinas de estado. Ok? Pergunta sobre o que a gente viu aqui? Alguma questão? Então, pessoal, e vou parar a gravação.